Nos antigos serviços geológicos de Portugal, que são hoje o Instituto Geológico e Mineiro, encontra-se uma placa de bronze achada em 1876 no meio das escórias de uma mina romana de Algares, em Aljustrel. E o que é muito curioso nesta inscrição que se guarda no Museu dos Antigos Serviços Geológicos de Portugal é que nos dá a vida cotidiana nesta. Não era uma cidade, seria eventualmente uma aldeia, um vicus, como se chamava no tempo dos romanos, e que no tempo dos romanos tinha o nome de Vipasca, Metallum Vipacensis, porque era uma zona onde se explorava, como ainda hoje se explora, minério de cobre, de prata, de ferro. Mas o que é curioso é que aí vêm as informações todas sobre as atividades cotidianas. Há indicações sobre a atividade do sapateiro, a atividade do barbeiro, a atividade do pisoeiro, que era quem tratava da tinturaria, e imagine-se, há também a informação acerca de quem explorava as escórias. E algo que para mim, professor, é muito curioso é que também está legislada a profissão do mestre-escola, que, pasme-se, a única informação que é dada é que ele está isento de impostos. Quem diria? Mas vamos dar uma olhadela a um pequeno pormenor desta inscrição. Vamos lá ver o que é que temos ali escrito. T-O-N-S-T-R-I-N-V, que é o U. Os romanos não tinham o U, tinham o V em letras maiúsculas. Tonstrinum. Ora, Tonstrinum é exatamente o barbeiro. Ele exercia o seu ofício em regime de monopólio. Embora haja depois, no meio de toda esta legislação relacionada com o barbeiro, vê-se na terceira linha a palavra conservos, suos, e depois tem curaverint. Isto significa o quê? Significa que, claro, o barbeiro tinha a concessão em regime de exclusividade, mas havia exceções. Ou seja, por exemplo, os escravos podiam fazer a barba e cortar o cabelo ao seu senhor, sem que isso fosse contra a legislação em vigor. E, por outro lado, não havia apenas um escravo na casa do senhor, havia mais do que um. Daí a palavra conservos suos, e curaverint, ou seja, aquele escravo que tivesse algumas luzes sobre a maneira de fazer a barba e cortar o cabelo, podia cuidar de tratar da barba e do cabelo dos seus conservos, ou seja, dos que eram servos com ele. No entanto, não é apenas esta a tábua de bronze que foi encontrada em Aljustrel, no meio das escórias. No Museu Nacional de Arqueologia, encontrada anos mais tarde, em 1906, existe uma outra placa que tem um teor completamente diferente. Enquanto que a outra, de que nós estivemos a falar, nos dava informação da vida cotidiana, esta não. Acontece, portanto, que se trata de uma carta ao procurador das minas, àquela pessoa que,
em nome do imperador, em nome do fisco, superintendia nos trabalhos mineiros. E quem era este senhor? Está escrito, vamos lá ver, Ulpio Aeliano. Quer dizer, a Ulpio Aeliano. Esta tábua tem todas as regras relativamente à exploração e com grandes preocupações, por exemplo, de regras de segurança. Paisagem alentejana com água no horizonte. Eis uma novidade trazida pela barragem do Alqueva. De resto, a imagem continua a mesma. Estradas à beira de herdades, montes quase desertos. Este caminho vai dar a Aljustrel e a hora é propícia para encontrar rebanhos de gado miúdo a pastar quase junto às bermas. A ermida de Nossa Senhora do Castelo é um dos lugares mais altos da vila. Nos dias de verão, passadas as horas de mais calor, uma leve brisa convida a 2 dedos de prosa entre vizinhas. O cachorro que um dia apareceu perdido ou abandonado junto à igreja já foi adotado por todos. Do cimo abarca-se quase toda a vila e arredores. Talvez por isso, quando os mouros foram os senhores do lugar, ergueram aqui um castelo, pensa-se que em Taipa, para melhor vigiarem o horizonte. Chamaram à terra Albastrel e assim se batizou Aljustrel. Mas sabe-se que muito antes destes acontecimentos já vivia gente aqui. Há vestígios humanos desde a pré-história, mas o que marcou mesmo a região foi a presença dos romanos. Por isso, esta Aljustrel branca e harmoniosa já se chamou Vipasca e foi o centro de uma importante indústria mineira romana. A mina foi um destino que ficou para sempre. Um destino que teve muitos momentos dolorosos. O sindicato é a porta onde muitos já bateram, nos tempos da fome, nos dias de doença, nas crises do desemprego. O tal destino secular criou muitas viúvas de maridos jovens, mortos com silicose ou de acidentes no fundo da mina. Esta é uma terra onde a vida passa a correr. Este sítio aqui é o Vipasca, como o nome indica, é um nome derivado dos romanos. E foi aqui que tudo começou. Calcula-se que as escórias produzidas durante a exploração romana sejam da ordem das 450 mil toneladas. Mesmo depois de quase 2 milénios, ainda se conseguiu extrair toneladas de cobre desse lixo abandonado. Todo o santo dia, o veículo apita num eterno sobe e desce para acamar o entulho, as escombreiras. Desde o início da exploração moderna das piritos de Aljustrel no século XIX, alguns equipamentos ficaram obsoletos e morreram no local. Os locais de exploração do minério também foram abandonados à medida que deixavam de ser rentáveis. Só o modo de vida não se alterou. O meu avô já vivia da mina, o meu pai já vivia da mina, quer dizer, parece-me que não existe nenhuma família aqui em Aljustrel que não haja alguém de alguma forma ligado à mina, não é? De acordo com a legislação romana, os concessionários pagavam um imposto por cada perfuração feita. Se a extração não rendesse de imediato, era abandonada. Este poço é exemplo disso, não dava lucro. Ficou o rasgão na parede de pedra, com 100 metros de profundidade, um perigo para os incautos e vocação para a lixeira. O nome do concessionário apressado é que não conseguimos saber. Como também não sabemos quem foi o mineiro romano que calçou esta alparcata de esparto entrançado, ou quem usou este capacete de proteção. Para subir e descer no interior dos poços, as escadas eram troncos de árvores escavados com degraus. Os patrões davam preferência a homens pequeninos ou até crianças que pudessem mais facilmente engatinhar pelas galerias. Os pedaços de rocha de onde sairia o metal eram carregados em cestas como esta, recuperada numa escavação antiga.
A exploração mineira durou até meados do século V. Os romanos conseguiram transformar a região no maior produtor de cobre do sudoeste peninsular. Está tudo exposto no Museu de Geologia, juntamente com uma das tábuas de metal que regulavam toda a vida em Vipasca. Pirite deriva do grego pir, que significa fogo. A composição das rochas não é sempre a mesma. Os sulfuretos da área de Aljustel são muito ricos em cobre, chumbo e zinco, mas há filões de onde se pode extrair prata ou ouro. O brilho e a cor podem ser enganadores. Há até quem tenha achado uma grande mina de ouro onde apenas se encontrava pirite. Por isso se chamou a pirite o ouro dos tolos. Mas os romanos sabiam o que procuravam e para quê? Pues para todo. En principio para la moneda, porque en época romana no había moneda de papel, era moneda de metal. Destituída de função, esta torre gigantesca já não despeja homens para o interior da mina. Foi ultrapassada por outros engenhos. Os primeiros malacates em madeira foram construídos em meados do século XIX. Depois vieram os de metal. Hoje são peças de museu. Palavra de origem espanhola, o malacate era uma torre ligada a um caminho vertical por onde desciam os homens até ao poço da mina. Já no fundo, dispersavam-se pelas frentes de trabalho. Ao contrário do que aconteceu nas minas espanholas que compunham a faixa piritosa ibérica, em Aljustel ainda se extrai minério. En el caso de esos tres grandes yacimientos romanos de la Faixa, piritosa, el Río Tinto está completamente destruido. En Tarsis también está prácticamente destruido y el único que nos queda es el asentamiento de Aljustel, donde todavía, como se ve en la excavación, hay estructuras que se pueden poner en valor y podrían servir pues, para revitalizar la zona con turismo, como se ha hecho muy bien en el caso de España en Río Tinto. Esta foi uma das últimas escavações arqueológicas feitas em Aljustel. Grande parte da vila está construída sobre ruínas de gente que por aqui passou, deixando o rastro das suas pegadas. Face à destruição de outros lugares como Tarsis e Rio Tinto, que poderiam contar a história da mineração romana no sul da península, resta-nos Vipasca, com a vantagem de a atividade mineira nunca ter sido verdadeiramente interrompida na região ao longo dos séculos. Desde os anos 80, foram feitas escavações arqueológicas de emergência por toda a zona do antigo Couto Mineiro. Mas haveria ainda trabalho que dava para muito tempo e muitas mais escavações. Este grupo de arqueólogos e estudantes afadigam-se à procura dos novos dados que possam surgir na casa de Ulpio Eliano, o procurador do Império nomeado para Vipasca, como diz uma das placas de metal encontradas em Aljustel. Talvez esta não fosse propriamente a casa do procurador. Para ser a habitação do homem mais importante de toda a região mineira, aquele que falava em nome de Roma, parece pobrezinha demais. Talvez este espaço fosse apenas uma casa onde Eliano permanecia uns tempos para vigiar a quantas andavam as contas do imperador, no caso, o imperador Adriano. A Casa do Procurador, como ficou batizada logo nas primeiras escavações, é um edifício do século I e está assente em ruínas de edifícios anteriores. Daqui têm saído diversos materiais de uso cotidiano, mas em cada campanha arqueológica há sempre a esperança de recolher mais uns tantos cacos que forneçam mais informações sobre Vipasca e sobre o procurador. A verdade é que parece estar tudo muito claro nas placas descobertas em Aljustel. Os romanos iam ao mais ínfimo dos pormenores da vida nas minas. São as leis a que deveriam obedecer os moradores e todos quantos trabalhassem ou simplesmente pusessem os pés em Vipasca. São notáveis e raras. Não se conhecem outras com importância tamanha. A partir delas, pode quase contar-se a história da mineração romana. Os contratos tanto do minério como das escórias, os ofícios e a sua regulamentação, as punições, etc. De outras escavações foram recuperadas peças que completam a história e dão-nos a imagem passada do que foi esta vila alentejana. Estão no Museu de Aljustel. Jarros elegantes em terra sigilata, lucernas que davam luz às casas, vidros finos,
Vê-se que Vipasca não se limitava a ser um lugar obscuro na rota dos romanos, mas sim uma terra onde havia gente com requinte e gosto por coisas caras. O dinheiro circulava. Não seria em todas as casas, mas a verdade é que as minas rendiam e algum do dinheiro regressava a Vipasca sob a forma de artigos de luxo. De novo, a casa do procurador. Está um pouco desprezada por falta de continuidade nos trabalhos arqueológicos. Como seria esta casa, mesmo que temporária, de um homem tão importante? Ou talvez não fosse sequer a casa do Procurator et Rationalium Vicarius, o nosso falado Ulpio Aeliano ou seus sucessores. Ainda falta muita pesquisa para se chegar a alguma conclusão. Só podemos ter a certeza que esta era uma casa importante em Vipasca e se encontrava numa área residencial. Apesar do ar pacífico de herdade dedicado à criação de gado e à plantação forrageira, as pedras brancas, como se chama a terra, esteve ligada à mina. Atualmente está tomada pelas manadas de gado bovino em época de engorda, que pastam calmamente ou digerem a palha colocada a jeito nos comedouros. Mas há mais bichos na herdade. Curiosos, aparentemente desocupados, preparam-se para uma incursão para avaliar as intenções dos forasteiros. Perdido o interesse da descoberta, afastam-se para a sombra de um telheiro. Os três, lentamente até que surja outro motivo de curiosidade que mereça a pena ser explorado neste lugar quase deserto, onde poucas coisas acontecem. As chaminés só servem para apoio a ninhos de cegonhas, mas a verdade é que em tempos este foi um lugar muito agitado. O monte chegou a ter cerca de 140 habitações e mais de 800 pessoas a viver do minério aqui mesmo. No século XIX, a Companhia de Mineração Transtagana, um dos concessionários da exploração de piritos em Aljustrel, comprou cerca de 6.000 hectares de terreno para instalar um complexo metalúrgico longe da vila. A queima do minério libertava gases venenosos e já estava a estragar a água. Aqui, o minério era empilhado nas teleiras, coberto de lenha a que se ateava fogo. Ardia sem chama ao longo de 6 a 8 meses, em combustão lenta, e depois de várias operações era extraído cobre. Também saía ferro, zinco ou chumbo e, em quantidades menores, prata e cobalto. No último quartel de 800, o complexo foi desativado. Aqui trabalhavam homens assalariados. E em Vipasca, como funcionava a mão de obra? Seriam escravos os homens da mina? Un poco de todo, ¿eh? Siempre se comenta, existe la leyenda de que en las minas romanas trabajaban muchos esclavos, de ahí la expresión damnati ad metalla, es decir, condenados a trabajar en las minas, pero parece ser que esa no era la mano de obra principal. Había muchos esclavos, pero era lo que se dice en época romana familia caesaris, eran esclavos de la familia del emperador. Es mucho más productivo, sobre todo en minas como la de Aljustrel en época romana, que se explotan por interior, personajes libres, peregrinos que trabajaban por un salario, por unas merces, de ahí viene el nombre de mercenario, ¿eh? Porque cuando un trabajador está a 200 o a 100 metros bajo profundidad, tiene que tener siempre a alguien detrás que lo vigile, en el caso de un esclavo. Si es un mercenario, si es un trabajador a jornal, no hace falta que lo vigilen, él trabaja por lo que saca de la mina. Pare, escute e olhe. O aviso é enganador, já não passam comboios por estas terras. Aqui e ali, em alguns troços do percurso, há trilhos esquecidos. A linha foi construída no final dos anos 20 do século passado propositadamente para o transporte de minério até ao Barreiro. Mas nem o comboio do minério, nem o de passageiros param mais em Aljustrel.
Há quem se lembre de como eram as coisas, mas para aqueles que já nasceram depois, está uma locomotiva estacionada em plena vila. Foi transformada num monumento ao passado. Atualmente o minério segue em transporte rodoviário para Sines, onde depois é embarcado para o destino final. O filme não é antigo, mas tem quase 40 anos. É de janeiro de 1974. Muita coisa mudou desde então, até o país. O musicólogo Francisco de Orei quis ouvir o coral do Sindicato dos Mineiros de Aljustrel e acabou por fazer um retrato do cotidiano destes homens dentro e fora da mina. Nesse tempo, a polícia política ainda andava atenta a estes vermelhos. O 25 de Abril só seria daí a 4 meses e a mina era o maior empregador da zona. Depois houve um tempo de encerramento e o futuro ficou novamente em suspenso. E quando fecha a mina, é certo e sabido que há fome. Em meados dos anos 80, estimou-se em 20 milhões de toneladas a reserva de minério em Aljustrel. Contas feitas na altura, daria para mais de 8 séculos. Quanto ao mineiro, as contas de quantos morreram fora do tempo por causa da mina é coisa que nem se calcula. O acidente está perto também. A morte está muito perto do mineiro. Portanto, há aqui um pouco isto, o relacionar com a morte. Há muita gente que não pensa na morte. Nem o mineiro inconscientemente pensa. Mas há ali, a morte é uma coisa que nós temos todos certa, não é? Portanto, o mineiro está muito vincado a isso, quer dizer, eu acho. As horas passadas na escuridão do fundo do poço, o risco de um desmoronamento ou todas as outras desgraças de que também é feita a história da mineração, não é possível esquecer. Espalhados por todo o lado, os vários equipamentos também não deixam esquecer o lugar onde estamos. A mina adonou-se mesmo da superfície da terra. Ao fim do dia, os bichos pastam descansados perto de um lugar onde em tempos se descobriram vestígios romanos. Seria um dos bairros dos mineiros de Vipasca. Cai a noite, muda o turno na mina, janta quem tem de jantar, deita-se quem tem de dormir cedo, mas em Val da Oca, ou Val d'Oca, outro lugar onde estiveram os romanos, há muita atividade. Este é um dos bairros dos mineiros de Aljustrel. As noites de verão aqui podem ser muito animadas. Os miúdos correm sem receios pelas ruas a aproveitar a brandura das avós. Tudo está sob controle. Quase todos são netos e bisnetos de mineiros, mas se perguntado, nenhum pai lhes deseja dar o mesmo destino. No café dedilham-se uns acordes, ensaiam-se umas notas de fado ou outra coisa, troca-se conversa sem importância, bebem-se uns copitos e de repente a noite já caiu. A lua e a escuridão levam a enganos e despertam terrores, mas não aqui, em homens que passaram grande parte da vida no buraco escuro da mina. Eu não te posso negar, e em todo solto conhecido. O coral dos mineiros. O canto alentejano e as angústias de mineiro postas em desabafo poético. De antes havia muitos candidatos, hoje são os mais velhos que ainda resistem a manter a chama acesa deste grupo ligado ao sindicato. If
pude. Passei a noite soterrado, estraguei na mina saúde, por tanto ter trabalhado. Noite fechada, só a mina que já foi dos romanos e de muita outra gente se mantém alerta. Em breve mais umas luzes se apagarão, amanhã é outro dia. Mas no fundo da mina, a noite é sempre a mesma.